Gênesis capítulo 39, versículo 1 ao 7, começando no primeiro, diz assim: E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, tudo o que fazia, o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça em seus olhos e serviu-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. E oremos. Pai amado, obrigado pela tua palavra, que é santa, eterna e poderosa. Peço ao Pai que o Senhor possa agora estar abençoando a pregação, me dando poder, nos dando ouvidos para ouvir também. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. E vamos então sentar e estamos começando um novo capítulo 39. Nós terminamos o 38 na semana passada, falando sobre rebeldes. E foi a última parte, antes de entrar propriamente em José no Egito. E esse novo capítulo 39, ele aborda, na realidade, 3 temas. Sempre que nós fazemos um capítulo, nós tentamos traçar um tema central, só que no capítulo 39 que nós temos 3 temas que são abordados de forma importante. Então nós vamos ter, o tema geral vai ser simplesmente José no Egito. Por quê? Porque ele finalmente chegou no Egito. Ele é conhecido como José do Egito, mas só aqui no capítulo 39 é que ele está lá, que ele chegou finalmente no Egito. E nós vamos ver o primeiro desses temas, nós vamos ver hoje. E para trás ficam a família de José, a família de Jacó, seus irmãos, sua mãe, seu pai, e todo aquele drama, toda aquela confusão, toda aquela intriga, todo aquele ódio, aquele lar totalmente desequilibrado, toda aquela confusão toda, isso tudo fica para trás. E ele, sendo levado pelos ismaelitas, e a venda dele pelos ismaelitas, José se torna um escravo. Ele agora é um escravo, ele foi, se você lembrar, os irmãos deles venderam ele, fizeram dinheiro, venderam. Os ismaelitas chegaram no Egito, venderam ele para um egípcio, pelas bandas, Potifar, aqui, a Bíblia fala no versículo 1, era o nome dele, era um oficial do faraó, um capitão da guarda, uma pessoa de uma certa importância, de uma certa posição. Então ele foi comprado e aqui ele está escravizado, uma nova folha, um novo episódio na vida dele, começa agora, totalmente diferente. E o seu mestre, a gente não diz aqui, mas ele provavelmente comprou ele num leilão de escravos. Os ismaelitas saíram por aí capturando pessoas ou comprando pessoas, como fizeram com José. Eles venderam, compraram José, seus irmãos o venderam, e eles venderam por um lucro lá no Egito. Então, mesmo no Egito, é interessante isso, mesmo ele no Egito, e mesmo ele sendo um escravo no Egito, ele foi vendido 2 vezes, pelos irmãos e depois pelos ismaelitas que o compraram. E mesmo assim, sendo escravo no Egito, Deus o prosperou. E é sobre isso que vamos falar aqui. Nós vamos falar sobre a prosperidade de José. José no Egito, mas vamos falar sobre a prosperidade de José. O versículo 2 fala assim: E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Então, o Senhor estava com José. Aqui que fala, começa o versículo 2. E o Senhor estava com José. Se o Senhor estiver conosco, gente, está tudo bem. Se o Senhor está conosco, a gente não tem o que se preocupar ou o que temer. A situação de José aqui, nessa parte da vida dele, humanamente falando, não era boa. Não era boa. A gente às vezes perde um pouquinho a noção disso, porque a gente sabe a Bíblia, a gente já leu. Quer dizer, eu já li, eu acho que muitos aqui já leram também, o livro de Gênesis, e a gente sabe o que acontece com José. A gente sabe que ele se torna o primeiro-ministro do Egito. A gente sabe que ele se torna uma pessoa muito influente, muito abençoada. A gente sabe disso. Mas aqui, nesse ponto, nessa fase da vida de José, ele estava muito distante de qualquer coisa semelhante à prosperidade, humanamente falando.
Aqui ele estava no Egito, ele havia sido rejeitado e vendido pelos seus irmãos. Ele havia sido levado para longe da família, longe do lar, numa terra estranha. Pense nisso. Ele nunca tinha estado no Egito. O Egito era uma cidade, um país e uma civilização totalmente diferente. Era a mais moderna do mundo até aquele momento. Era a cidade que ele foi, provavelmente foi Ramses, ou talvez, não sei se Cairo, como esse nome existia naquela época, mas ele foi levado para uma cidade grande, onde morava o rei, era o capitão da guarda, oficial de Faraó. Então ele era capital do Egito. Então você imagina como alguém sair de uma cidadezinha lá do interior, ele morava com a família dele lá no interior, você imagina, no interior, um vilarejozinho no meio do mato, aí ele vai para Nova York, ou Paris, ou Londres, ou São Paulo, ele chega lá, na cidade grande, um monte de gente, coisas que ele não viu, coisas bem diferentes do que ele conhecia, e lá estava ele, terra estranha, língua estranha, pessoas estranhas, longe de amigos e famílias, foi rejeitado e vendido pelos irmãos, escravo sem liberdade, à mercê dos outros, como escravo, as pessoas não tinham muito direito, não tinha muito ao que recorrer, e francamente, humanamente falando, ele estava sem motivo de ter esperança alguma. Aparentemente não havia solução para o problema dele, foi esquecido, vendido pelo irmão, tido como morto para o seu pai. Os irmãos sabiam que ele não havia sido morto, mas o resto da família achava que ele foi devorado por feras. Vendido, esquecido, longe, sem liberdade, sem dinheiro, sem recurso, sem nada. Mas a Bíblia fala o quê? Mas o Senhor estava com ele. Assim como o Senhor estava com Daniel na cova dos leões e fechou a boca dos leões. Assim como os 3 filhos hebreus estavam na fornalha que ardia de Nabucodonosor, e o fogo não consumia, e nem o cheiro de fumaça ficou na roupa dos 3 filhos hebreus. Elias, o profeta, quando fugia do rei Acabe, que buscava matá-lo, o Senhor estava com ele. Tudo aqui eu citei só 3 exemplos de pessoas que estavam, humanamente falando, sem motivo nenhum para ter esperança de nada. Aquela cova dos leões, o imperador deixava os leões famintos. Eles passavam dias, talvez semanas, sem serem alimentados, propositalmente. Para quê? Para quando ele tinha alguém que ele não gostava, alguém para ser executado, ele era lançado na cova dos leões e ele era abocanhado rapidinho. E lá estava ele, passou a noite na cova dos leões, e o Senhor estava com ele. Aquela fornalha, o imperador Nabucodonosor mandou aquecer ela mais do que normal, ao ponto que quando jogaram os 3 hebreus dentro da fornalha, os guardas que foram lançar, os guardas morreram de tão intenso e forte e quente estava a fornalha naquele dia. Os guardas que foram lançar foram consumidos pelo fogo, e os 3 ficaram dentro, e a Bíblia fala que estavam andando com uma 4ª pessoa, como se fosse o Filho do Homem. Sabe quem era? O Senhor estava com eles. Elias, fugindo, o rei deu ordem para capturá-lo e matá-lo. Ele cansado, com fome, com sede, sem água, havia uma fome na terra, havia uma seca na terra. Mas o Senhor estava com ele. Ele mandou que aves levassem alimento e que brotasse água de onde não havia, para ele beber e se alimentar. Por quê? Porque o Senhor estava com ele. Quando o Senhor está conosco, as circunstâncias não são indicativos de nada. Você pode estar numa situação sem esperança, você pode estar numa situação que você não vê solução, você pode estar num túnel e você não vê o final, você não vê a luz no final do túnel, você não vê saída, você olha para um lado, você olha para o outro, você olha para frente, você olha para trás, você olha para baixo, mas olhe para cima. Porque quando o Senhor está conosco, circunstâncias não importam. Não importava que José estava aqui abandonado, rejeitado, longe da família, lugar novo, escravo, vendido, esquecido por tudo e por todos, mas o Senhor estava com eles. E esse é o segredo da prosperidade de José. E esse é o segredo da nossa prosperidade. O Senhor está conosco? Tiago 4, versículo 8, fala assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações.
Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Esse exaltará aqui, a gente pode dizer que Ele vos prosperará. Esse exaltar significa erguer ou levantar. Me diga uma coisa, José foi erguido, levantado, exaltado de ser um mero escravo para ser o quê? O primeiro ministro do Egito, a maior nação na terra. De um escravo ele foi exaltado. De um escravo ele foi levantado. De um escravo ele foi prosperado. Ele prosperou e chegou a ser um primeiro-ministro. Mas sabe como começou isso? Começou aqui. Começou na escravidão. Mas ele era um homem próspero. E José foi levado ao Egito. E o Senhor estava com José e foi homem próspero. A Bíblia fala que ele foi homem próspero. Próspero, um escravo, esquecido, vendido, ele era o quê? Um homem próspero. Por quê, pastor? Porque o Senhor estava com ele. É o que segue aqui na sequência. O versículo 2 fala, e foi homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Nesse momento na vida de José, José não tinha absolutamente nada. Ele não tinha dinheiro. Ele não tinha um tostão no bolso. Você está aqui hoje sem um tostão no bolso? Pois é, José não tinha um tostão no bolso. Liso, quebrado, falido, não tinha nada. Tinha trabalho, mas não tinha salário, porque escravo não recebe salário. Você reclama que ganha pouco? José não ganhava nada. Você não trabalha direito porque ganha pouco? José era um escravo, não ganhava nada, mas trabalhava bem. Foi reconhecido, nós vamos ver isso daqui a pouquinho, como foi reconhecido pelo seu mestre, mas ele não tinha dinheiro, ele não tinha posição, não tinha fama, não tinha amigos. Não tinha futuro, não tinha perspectiva, não tinha oportunidade. Ele sequer tinha liberdade. Foi comprado, era um escravo, ele pertencia a outro homem. Então você dizer aqui que ele era próspero, fala, pastor, como que a Bíblia fala que ele era próspero? Ele era próspero porque José via em Deus a sua prosperidade. José tinha Deus. E a prosperidade de José era Deus. E quem tem Deus tem tudo e muito mais. Agora, quem não tem Deus, quem não tem Jesus, pode ter tudo que esse mundo oferece e no final das contas não tem absolutamente nada. Não foi Jesus que falou do que adianta o homem granjear o mundo e perder a sua alma? Alguém que tem dinheiro e fama e amigos e posição e perspectivas e liberdade, tem tudo que o mundo oferece, todos os benefícios do mundo, mas não tem Deus, não tem nada. Não tem nada. E o problema é que o mundo vê prosperidade como tendo essas coisas. O mundo lá fora vê prosperidade como sendo dinheiro, fama, isso, aquilo, coisas. Posição, fama, parecer. O mundo vê isso. E se a nossa visão de prosperidade é igual a do mundo, então o problema está com a nossa visão. A nossa visão de prosperidade, ela é mundana, errada, carnal e fracassada, se a gente tem a mesma visão que o mundo tem. A gente achar que sucesso e prosperidade é ter dinheiro no banco, ou no bolso, ou na carteira, ou embaixo do colchão, ou seja lá onde é que você bota o seu dinheiro. Se a gente acha que prosperidade é a gente ter posição e ter fama e conseguir isso, aquilo outro, e ter coisas, ter bens, se isso é prosperidade e não tem Deus no meio, a Bíblia fala que a bênção do Senhor que enriquece, e isso sem pesar. Gente, não há nada de errado em ter dinheiro, ter posição, não há nada de errado com isso. Mas se a nossa visão de prosperidade exclui Deus, se para a gente conseguir prosperidade, se para a gente chegar na prosperidade, a gente vai ter que deixar Deus de fora, então alguma coisa muito errada com essa prosperidade que a gente diz ter. A nossa maior riqueza que o crente tem é Deus. É a maior riqueza. Sem Deus, nós não somos nada. Sem Deus, nós não somos nada. E a gente tem que perceber isso, porque isso é prosperidade. Agora, o mundo corre atrás da prosperidade, mas foge de Deus. E isso leva à ruína. Olhe comigo o versículo 3. Nós vimos aqui que o Senhor estava com José. Nós vimos que o Senhor era a prosperidade de José. E no versículo 3 nós vamos ver que a prosperidade que Deus deu a José era evidente.
era vista, era reconhecida. Olha o que fala aqui no versículo 3. Vendo, pois, veja bem, alguém está vendo. Vendo, pois, o seu senhor, ou seja, Potifar, vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor, falando sobre Deus, que o Senhor estava com ele. E tudo que fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Então veja só, Potifar aqui, ele percebeu, ele observou que Deus estava com José. Potifar observou que tudo o que José fazia, Deus prosperava. Veja bem, as pessoas percebem, as pessoas sabem. Quando é Deus que nos prospera, dá para perceber. Por que dá para perceber? Porque quando Deus prospera, Ele quer que todo mundo saiba que é Deus que está fazendo para que a honra e a glória seja dada a quem? A Deus. O nosso trabalho é refletir a glória de Deus. O nosso trabalho não é chegar e falar, está vendo como eu sou bom? Está vendo como eu sou sábio? Está vendo como eu sou isso, aquilo outro? Está vendo como eu sou habilidoso? Está vendo como eu sou talentoso? Está vendo como eu sou inteligente? Isso não é refletir a glória de Deus. Nada de errado em ser trabalhador, estudioso, inteligente, devemos ser essas coisas. Mas quando Deus prospera a gente, fica evidente. As pessoas percebem, as pessoas notam. Esse Potifar aqui, nós sabemos pelo texto, ele não só tinha um escravo. José não era a única pessoa que trabalhava na casa dele. Ele não era o único escravo que pertencia a Potifar. Potifar tinha outros. Ele era o mais recente, ele foi o último a entrar. Mas ele notou alguma coisa diferente em José. Ele notou que tudo que José fazia, prosperava. E ele via que os outros escravos e servos que ele tinha a seu serviço não prosperava tanto quanto as coisas que José fazia, que prosperava. A verdade é que até o mundo aprecia e reconhece caráter e a prosperidade de Deus. O mundo, ele não quer a fonte, mas o mundo quer o resultado. O mundo quer o resultado das bênçãos de Deus. O mundo quer o resultado da prosperidade da mão de Deus. Agora, o que o mundo não quer é a forma. O mundo não quer a receita, não quer a fonte. E infelizmente tem muito filho de Deus que é a mesma coisa. Eles querem a bênção de Deus, mas não querem saber de Deus. Eles procuram Deus como se fosse um gênio na lâmpada. Tem aquela história no Oriente Médio que conta, né, que tem uma lâmpada que você brilha, você pole a lâmpada, aí sai um gênio de dentro e lhe dá 3 desejos. Pois é, tem muita gente que acha que Deus é assim. Eles vão lá, faz cócegas na barriga de Deus, aí Deus fala, como você é engraçado, quer que faça o quê para você? E depois, muito obrigado, tchau, passe bem. Gente, Deus não funciona assim. Aqui, Deus prosperou a ele. Potifar percebeu isso. Ó, o versículo 4. José achou graça em seus olhos. Esse achou graça não quer dizer que ele achou José engraçado. Não é isso. Ele achou graça quer dizer que Potifar via ele, José, com bons olhos. Via ele de forma diferente, de forma aceitável. Diz assim, e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. Você veja bem, não foi só o fato que Potifar percebeu que ele prosperava tudo o que fazia, mas ele confiava. Gente, ele confiou, a Bíblia fala aqui, ó, tudo o que tinha. Ele confiou tudo o que ele tinha na mão de um escravo recém-chegado. Veja o ponto da prosperidade e do caráter de José. Agora lembra, José, quando trabalhava para o pai, fazia o quê? Tomava conta do rebanho, das ovelhas, e seja lá o que era. E ele dedurava os irmãos que estavam sendo negligentes. Veja como ele era responsável quando com o pai. Veja como ele aqui era responsável. Ele é responsável agora por os rebanhos, aqui ele é responsável por tudo desse capitão, desse oficial do faraó. Com certeza esse homem era um homem rico, influente. E tudo que ele tinha, todos os seus bens, toda a sua riqueza, todo o seu tesouro, toda a sua casa, tudo, ele falou, José, tome conta para mim. Por quê? Porque ele confiava em José. Agora note,
Ele era fiel e diligente para com o pai. Ele foi feito mordomo-mor, ou seja, o mordomo-chefe, ou seja, o chefe da casa, o administrador dos bens deste oficial do faraó. E anos mais tarde ele se tornou o quê? Primeiro-ministro do Egito. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Quem é fiel no pouco, será colocado sobre muito, a Bíblia fala. Jesus falou, você foi fiel no pouco, vai ser colocado sobre tantas cidades. Agora, quem não é fiel no pouco, nunca vai chegar a ser primeiro-ministro. Nunca vai chegar a ser o mordomo mau, o administrador, chefe. Por quê? Quando nós não somos fiéis no pouco, Deus não vai colocar a gente sobre muito. Quando Deus não pode confiar pouca coisa para a gente, o mínimo para a gente, Deus não vai poder nos colocar sobre muito. José se mostrou fiel. Deus o prosperou. Ele foi fiel na sua prosperidade. Ele foi íntegro, foi reto, foi honesto. E ele foi promovido. Ele foi exaltado. Qual a receita lá que a gente viu para ser exaltado? A receita em Tiago capítulo 4. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Deus fala, olha, você dá um passo na minha direção, eu dou um passo daqui. Você dá outro passo, eu dou outro passo. Agora, se você se afastar, eu me afasto também. Chegai-vos a mim, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos. Quer ser exaltado? Limpe as mãos. Não fisicamente lavar as mãos, apesar que não é uma ideia limpar a mão de vez em quando, mas limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Duplo ânimo, literalmente, é dipsikos. Essa palavra duplo ânimo é uma palavra grega, dipsikos. Dipsikos quer dizer dois corações, duas mentes. De dois e psique, de mente. Dipsikos, duas mentes. Aquela pessoa que você tem um pé no mundo e um pé na igreja. Você está aqui e está lá. Você tem dois corações, duas mentes, aqui é traduzido, né? Dois ânimos, duplo ânimo, perdão. Voz de duplo ânimo. Esse duplo ânimo quer dizer duas almas, duas mentes. Como assim, pastor, duas mentes? Pois é, você tem aquela história, como é que é mesmo, irmão Silvano? O irmão Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. É isso aqui, olha. Chegai-vos a Deus e tira um pé do mundo. Tira o pé do mundo e coloca os dois pés em Deus. Não tenha dois ânimos, duas mentes. Tenha uma só para com Deus. Purificai os corações, senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto. Tem muito filho de Deus que está vivendo uma vida de pecado e desobediência e rebeldia e está rindo e achando bonita a coisa. Deus fala que senti as vossas misérias. Olha, perceba o que vocês estão fazendo. Lamentai e chorai, converta o vosso riso em pranto, o vosso gozo em tristeza. Não fique sorrindo no pecado, não. Não fique rindo na rebeldia, não. Não fique achando bom desobedecendo Deus, não. Por quê? Porque Deus não vai te exaltar. Olha o que fala aqui. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Gente, foi o que José fazia. José não tinha duplo ânimo. José não tinha mão suja. José não tinha nada da sua miséria. Ele era íntegro, homem reto, correto perante Deus, perante as pessoas. E Deus fez o quê? Deus os exaltou, Deus o levantou, Deus falou, tudo bem, você é um escravo, mas você vai ser o topo dos escravos, você vai ser o administrador-chefe da casa de Potifar. Tudo que ele tem, você colocar em sua mão, tudo vai ser confiado em você. Ele foi exaltado, por quê? Porque ele se achegou a Deus, limpou suas mãos, não tinha coração duplo ânimo, como fala aqui. Essa é a receita para ter a prosperidade evidente. Agora, pessoas mundanas, pessoas carnais, pessoas distantes de Deus, elas gostam de exibir, elas gostam de ostentar a prosperidade, que muitas vezes elas dizem, foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu. Vive uma vida sórdida e tem a ousadia de dizer que Deus me deu. Elas gostam de ostentar aquilo. Porém, é uma prosperidade meramente superficial e sem substância alguma. É uma prosperidade de coisas. Porque aqui dentro não tem paz. Aqui dentro não tem tranquilidade para com Deus. Só tem temor e incerteza. A prosperidade que eles falam... Veja bem, José não tinha nada.
José não tinha dinheiro, não tinha casa, não tinha nada, era um escravo. Mas ele era o quê? Próspero. E ele não precisou dizer para todo mundo, eu sou próspero. O próprio patrão, dono, mestre dele, via a prosperidade. E o escravo? Me explique que prosperidade é essa. Agora, pessoas carnais e rebeldes, elas têm que mostrar a prosperidade. Elas têm que ostentar, esfregar na cara, postar, mostrar. Por quê? Porque aquilo é só superficial. Você arranha assim, ó. É igual aquelas coisas banhadas a ouro. Tem banhada a ouro e tem banhada a ouro. Tem um banhado a ouro assim que você passa a mão e sai. Poxa, que é banhado, é? Poxa, não sei não. Pois é, aquela coisa bem, aquele verniz bem fininho. Pausa uma mosca e deixa marca. Essa é a prosperidade das pessoas. É só olhar o caos e a tristeza. Porque essa prosperidade não passa de uma camada de verniz para enganar os... Pode falar trouxa? Pode, né? Para enganar os trouxas. Essa não era a prosperidade que José tinha. José, sem ter um pertence e um tostão, sendo escravo, o oficial do faraó, o capitão da guarda, olhou para ele e falou, uau, o Senhor prospera tudo o que você faz. Tudo que eu tenho, eu vou confiar 101% em tuas mãos. E tudo que ele tinha, ele confiou na mão de José. Por quê? Porque José era próspero. José não precisava usar uma camiseta ou um crachá dizendo próspero. Era evidente e notório a prosperidade de Deus na vida de José. Essa era a prosperidade de José. A prosperidade de Deus, ela brilha por si só. Ela brilha por si só. Não tem que ficar fazendo show e comissão, não. Está lá. Todo mundo vê, todo mundo sabe. Por quê? Porque é de Deus. Aquilo é uma reflexão que glorifica a Deus. E Deus vai fazer brilhar. E é isso que nós temos que fazer. Não precisa ficar divulgando, não precisa ficar fazendo propaganda. Deus se encarrega disso. De fazer as pessoas saberem. Versículo 5. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Está vendo o que houve aqui? Tudo que Potifar tinha, tudo na casa e no campo, prosperou. Por quê? Porque ele colocou José encarregado. Porque ele promoveu José. A prosperidade de Deus fluía por José. Está vendo isso? Quem era próspero era José. Mas a prosperidade de José fluía. A prosperidade de Deus que estava em José fluía por José. E prosperou também quem? O egípcio. O egípcio prosperou. Tudo que tinha na casa do campo prosperou. Foi abençoado. A bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha. Deus abençoou Potifar, o capitão da guarda, o oficial de Faraó, o egípcio, através de José. Sabe por que Deus quer nos abençoar? É porque Deus quer nos prosperar para que possamos levar a bênção e levar a prosperidade além de nós. Deus quer nos usar como um canal, como um conduíte, como um caminho, para que pessoas possam ser abençoadas através de nós. Jesus falou o quê? Eu sou a vide e vós sois as videiras. Toda videira que dá fruto, eu a limpo para que dê mais fruto. Vamos dizer uma coisa, o que uma videira quer com fruto? A videira bebe suco de uva? A videira come uva? A videira vende a uva para fazer dinheiro? O que a videira faz? A videira não ganha nada com a uva. O benefício maior, o maior beneficiário da uva, sabe quem é? É o fazendeiro. São as pessoas que vão comer da uva, beber do suco, vender a uva, fazer dinheiro para comprar outra coisa. Nós temos aquela ideia de que prosperidade é para mim. Prosperidade é para eu. Sabe o que é isso? Isso é um cano entupido. Uma torneira fechada. Nós temos que visionar, temos que perceber, enxergar a prosperidade como se não é algo que flui através de nós para as outras pessoas. Se Deus prospera você com tempo, com saúde, com habilidade, com dinheiro, com seja lá o que for. Gente, aquilo é para ser uma bênção.
Aquilo é parte das outras pessoas. E outra coisa, prosperidade não se escreve com S cifrão, não, sabe? Fala prosperidade, geralmente todo mundo pensa em dinheiro. De modo algum. José não tinha um tostão. José não recebia salário, José não tinha nada. Mas ele prosperou Potifar. E José era, a Bíblia fala, um homem próspero. Indicando o quê? Que prosperidade não se escreve com S cifrão. Dinheiro não tem nada a ver com prosperidade, gente. Prova disso, cadê o dinheiro de José? Ele se tornou um homem rico anos mais tarde. Anos mais tarde. Mas aqui, ele não tinha um centavo. Nem salário tinha. Prosperidade. Deus nos dá prosperidade para que possamos abençoar outros. Atos 20, versículo 35. Falei sobre isso outro dia. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Por quê? Quanto mais você dá, Deus vai suprir para que você possa dar mais. Então, receber é muito bom, mas receber acaba. Mas se você recebe e você dá, então o fluxo segue. Deus te dá, você passa adiante. Deus te dá, você passa adiante. Deus te dá, passa adiante. Do quê? De tudo, habilidade, tempo, talento. Quanto tempo do nosso dia a gente passa fazendo coisa para outras pessoas? Eu não estou falando trabalho. Porque trabalho a gente está fazendo aquilo para receber. Estou falando quantas coisas a gente faz para genuinamente, sem interesse, sem ganho, sem lucro algum, a gente faz alguma coisa para as outras pessoas sem esperar, pedir ou receber retorno nenhum de forma alguma. Pois é. Nós temos que entender que Deus nos prospera, Deus nos abençoa, para que a gente possa ser uma bênção para outras pessoas. A gente pode ser uma ajuda de alguma forma ou de outra. Eu lembro, anos atrás, na Inglaterra, eu havia conhecido o pastor Júlio, fazia literalmente, eu acho que faziam 10 dias que eu conheci o pastor Júlio e sua família. Encontrei eles no supermercado, por acaso, eu estava sozinho no supermercado, encontrei com eles. Quer dizer, eu ouvi as filhas dele conversando em português. Eu fiquei meio espantado. Ué, brasileiros, obviamente. Fui lá, conversei com eles, nós conversamos, tal coisa, fiz uma amizade, ele chamou a gente para visitar eles. Eram recém-chegados na Inglaterra, naquela área que a gente morava ali, no bairro, digamos assim. Não conheciam ninguém, não conheciam nada, eram brasileiros. E foi na casa deles, conhecemos eles, tal coisa. Foi coisa de uma semana, 10 dias depois. Eles estavam com um problema, a casa que eles estavam morando não tinha máquina de lavar roupa. Eles não tinham dinheiro todo para comprar uma máquina de lavar roupa, mas eles não tinham crédito, não tinham cartão de crédito, não tinham nada. Sabe o que eu fiz? Gente, eu conheci o pastor Júlio e sua família, não faziam 10 dias no máximo, provavelmente menos. Acho que foi menos de 10 dias. Eu mal conhecia eles. Sabe o que eu fiz? Eu fui numa loja e comprei uma máquina de lavar roupa. Nossa, pastor, como você é generoso. Deixa eu terminar a conversa primeiro. Eu comprei uma máquina de lavar roupa e eu financiei no meu nome, entreguei na casa deles e falei, você me paga como você puder. Eu nem sabia que eu ia fazer amizade com ele. Eu não sabia que ele era. Eu não sabia de nada. Antes de me achar muito maravilhoso, foi Deus que colocou no meu coração. Nota, eu não era salvo. Eu só fui aceitar Cristo um ano depois. Mas eu simplesmente comprei uma máquina de lavar roupa no meu nome, financiei para uma outra pessoa que eu não conhecia. Olhando para trás, eu não recomendo ninguém fazer isso. A pessoa chega um estranho, dá para você. Outra coisa, ele não pediu nada, eu me ofereci, ele não pediu para mim. Eu vi a situação e eu falei, eu posso ajudar. O pagamento era pouquinho, eu poderia ter pago aquilo, se eles não pagassem. Eu falei, se não pagar, não vai quebrar o banco, não vai me falir nem nada. E eles pagaram tudo certinho, seria um problema. Até falei para ele, não, deixa para lá, não, eu vou pagar até o último. Eu falei, deixa disso, já pagou, você esquece isso. Aí ele disse, não, eu vou pagar. E ele pagou até a última prestação. Mas sabe uma coisa? Eu não duvido por um instante que, devido àquilo, em muitas formas e outras maneiras, Deus me abençoou por causa daquilo. Por quê? Porque eu estava passando um pouquinho de prosperidade. Eu não paguei nada para ele.
Mas eu disponibilizei alguma coisa para ele. Eu tinha alguma coisa que ele não tinha. Ele não tinha acesso. Ele tinha um dinheiro, tanto que foi ele que pagou. Mas ele não tinha acesso a crédito. Eu tinha. Mais uma vez, como pastor, eu não recomendo ninguém fazer isso. Tá? Façam o que eu falo, não o que eu faço nessa área. Mas eu fiz. Agora entenda uma coisa. No meu coração, eu falei, se esse cara sumir, desaparecer, eu nunca mais ver ele, não pagar mais um tostão, tá tranquilo. E assim que se você um dia emprestar dinheiro ou uma coisa para alguém, só faça nessas condições. Se você puder, com toda sinceridade, falar, isso não vai tirar meu sossego. Se a pessoa vai emprestar dinheiro, se o irmão não me pagar, tudo bem. Por isso que eu não empresto dinheiro. Por causa disso. Mas Deus abençoa, Deus abençoa. Versículo 6. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser o pão que comia. Gente, ele entregou o cofre, a chave do cofre, o segredo do cofre, o talão de cheque, cartão de crédito, chave das casas, escritura, passou procuração para o nome dele e falou, está tudo aqui, ó. Também não recomendo que você faça isso. Mas foi o que ele fez. Por quê? Porque ele via que era Deus que prosperava e via como brilhava o caráter. Gente, José é um caráter ímpar na Bíblia. Não tem outro. É o único personagem bíblico que não tem uma coisa ruim para falar sobre ele. Todos os outros têm. Abraão, Isaac, Jacó, Golias, Salomão, Davi, Paulo, Pedro. Todos eles têm algum podre. José do Egito, você não encontra nada de ruim de José do Egito, gente. Era perfeito? Não, era um pecador como eu e você. Mas o caráter dele era tal que não tem no relato bíblico, você não vai encontrar uma falha. Uma falha você não vai encontrar em José do Egito. Por isso que ele é comparado muito com um tipo de Cristo. E nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais tarde, não hoje. Mas Potifar foi abençoada por meio de José. A pergunta, quem é abençoado pelo nosso intermédio? Quem que é abençoado por causa de nós? Ou nós somos os tipos de pessoa que a gente só se interessa em ser abençoado? Não, pastor, eu quero receber a bênção. Agora, passar adiante... O problema com isso é que mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Não estou falando que receber é ruim, mas mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Mas fala, não tenho dinheiro. E José tinha dinheiro, pelo amor de Deus. José tinha riqueza. Mais uma vez, nós temos essa coisa de prosperidade, um S com cifrão. Gente, prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. José não tinha dinheiro. Eu pergunto, quem é que nós prosperamos, em alguma forma? Ou a gente só quer receber. Gente, vamos mudar. A gente pode prosperar, abençoar alguém de alguma forma. A gente só está interessado em o que eu vou ganhar com isso. Sim, pastor, mas eu ganho o quê? E eu? Como é que eu fico? O problema é esse. A gente tem que tirar os olhos do eu e começar a olhar para as pessoas ao nosso redor. Ao nosso redor. E se essa é a nossa atitude de querer tudo para nós, Deus, ele fecha a torneira. É a videira que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Se você está fluindo as bênçãos de Deus, se você está prosperando as pessoas, Deus vai abrir mais a torneira. Para quê? Para fluir mais. Para dar mais fruto, para fluir mais bênção. Por isso que mais a bem-aventurada coisa é dar do que receber. Nós temos que captar isso. José captou, José sabia. Melhor coisa, terminar hoje rapidinho aqui. Versículo 6, lá no finalzinho do versículo 6, tem uma frase interessante. E José era formoso de porte e de semblante. Gente, sabe qual é o melhor tratamento de beleza? O melhor tratamento de beleza é uma vida rendida a Deus. É caráter. É boa reputação perante Deus e os homens. É um espírito manso e rendido a Deus. Isso é o melhor programa de beleza. Igualmente, a beleza física, por mais estonteante que seja, vira pó. A beleza física, por mais uau que seja, ela evapora quando tem rebeldia, desobediência, mundanismo, pecado e transgressão. Tá vendo?
Você pode ter a criatura mais linda desse mundo, mas quando você conhece o caráter da pessoa, dá vontade de correr. Por quê? Porque beleza externa sem beleza interna é só um verniz. José aqui era formoso de porte e de semblante. Não tem coisa mais feia do que egoísmo, rebeldia, crueldade, frieza. Não tem coisa mais feia. A gente tem que esquecer um pouquinho maquiagem, roupa, joia, salão, penteado, academia, e se preocupar um pouquinho mais com o que está dentro da gente. Porque beleza verdadeira é de dentro para fora. Gente, nada de errado, tá? Vamos pentear o cabelo, vamos tomar banho, certo? Vamos escovar os dentes, vamos se arrumar. Nada de errado com isso, nada de errado no salão de vez em quando, cortar o cabelo, nada de errado você usar maquiagem ou roupas de forma modesta, que não são gritantes, que chamam a atenção. Não há nada de errado com isso em si. Tem que ser modesto, tanto homens quanto mulheres, ser modesto. Nada de coisas estapafúrdias, coisas que... Mas a verdade é que nenhuma beleza externa complementa a beleza interna. Não há cirurgia plástica no mundo, não tem maquiagem, não há maquiador, salão de beleza, não há nada compensa. Sabe qual academia que José ia malhar? Era escravo. Sabe qual marca de cosmético que ele usava? Ele não usava, era escravo. Não tinha nada. Mas ele era semblante, ele era formoso de porte e de semblante. Ele era bonito. Assim como algumas pessoas entre nós. Não é, irmão Márcio? Estou brincando. Não estou brincando. Deixa pra lá. Eu estou me complicando, Nós temos que preocupar em ser o que Deus quer que nós sejamos, gente. Isso é o que embeleza. Isso é o que traz uma beleza radiante. E o resultado era que ele era formoso de porte e de semblante. Então, para terminar hoje, como a gente enxerga a prosperidade? Como a gente encara a prosperidade? É muito importante, porque vai determinar se nós vamos ou não vamos ser realmente prósperos. Como a Bíblia fala. E essa prosperidade aqui que nós vemos na vida de José era só o começo, gente. Como nós vamos ver, José se tornou o homem mais importante do mundo daquela época. Ele só perdia para o faraó. E o faraó fez a mesma coisa que Potifar fez. Entregou o reino na mão de José do Egito. A maior, mais rica, mais poderosa nação do mundo foi entregue nas mãos de José do Egito. Começou com o pai, agora com Potifar. Ele foi o primeiro ministro da maior nação, mais poderosa e rica do mundo naquela ocasião. E a fidelidade, a retidão, o bom caráter foi o que colocaram José lá. E se nós formos retos e fiéis, com hombridade de caráter, sabe uma coisa? A mesma coisa pode acontecer com a gente. Honestidade, caráter, retidão, Deus vê aquilo como algo precioso. E Deus prospera aquilo, e Deus coloca você em lugares que você jamais imaginaria estar. Agora, conversamente, o oposto é verdade. A gente demonstra falta de caráter, egoísmo, rebeldia, desobediência, crueldade, frieza. A pessoa pode até subir, mas vai ser uma posição construída sobre a areia. E a chuva vem, e o vento vem, e as águas vêm, e grande será a ruína daquela casa. Porque não foi edificada sobre a rocha. Sobre a rocha. José se tornou um homem rico, poderoso, famoso, amado, respeitado. Se tornou pai, esposo, foi salvador da sua família, salvador da sua nação, salvador do Egito que o adotou. Tudo isso ele foi. Por quê? Pelo caráter de José, que Deus abençoou e prosperou. Fica a lição, a prosperidade de José. E vamos orar. Amado Pai, Deus querido, obrigado, porque